Boa noite a todos. Boa noite. Nessa noite nós possamos aproveitar todos os instantes aqui reunidos, angariar forças para que nós continuemos a nossa existência no dia a dia, superando nossos obstáculos, mas aqui fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso conhecimento. Nós vamos fazer uma prece inicial para que todos nós possamos nos reharmonizar, sentir esse ambiente tranquilo aqui presente, levá-lo para dentro de nós mesmos, possamos nos equilibrar e, misturando-nos a esse ambiente de paz, que possamos realmente sair daqui nutridos, fortalecidos, revigorados e com o maior aguçamento da nossa inteligência, do nosso conhecimento, mas principalmente do nosso coração, da nossa virtude, da nossa moral. Que essa prece tenha o bondão de iluminar a todos nós. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo a cruz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te alarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, agrilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho, só um pequeno trechinho do livro Nos Domínios da Mediunidade. Foi psicografado em 1955, editado em 1955, pela Graças Vidas. E o autor espiritual André Luiz, pelas mãos de nosso Francisco Xavier. O assunto, como o título bem diz, aborda o tema mediunidade. Mediunidade é uma coisa que arrasta multidões aos centros espíritas e geralmente deslumbram as pessoas. Acham que seja o que? Um dom divino, que seja algo assim fora do comum, uma particularidade que de destaque na vida do indivíduo, mas na realidade, a mediunidade não é privilégio da doutrina espírita. Ela é uma característica do ser humano. Então, onde houver um ser humano, haverá manifestações de mediunidade. Então, eu escolhi o capítulo 10º desse livro e vou narrar uma pequena história ali contada para a gente entender basicamente como que é o atendimento fraterno às pessoas que vêm em busca de auxílio por estar sofrendo uma influência espiritual, né? Está vendo alguma coisa em casa, sentindo alguma coisa, sentindo mal, etc. Coisas do nosso cotidiano aqui na casa, mas que muitos desconhecem o que acontece realmente nos bastidores. A gente consegue visualizar apenas a parte material, né? As pessoas que aqui vêm, o sofrimento que elas trazem, mas a gente não sabe o desenrolar tudo da história. E então, nesse pequeno relato, nós vamos abordar esses dois
esses dois ângulos, a visão do atendimento numa casa espírita e depois a visão espiritual daquele caso. Era um dia normal de atendimento. O pessoal, os voluntários da casa já estavam a postos, se preparando para atender a multidão que ali estava presente. E dentre tantos que estavam na fila buscando o auxílio, havia um casal. Ele, uma pessoa mais madura, e ela, uma moça ainda, jovem e muito bem vestida, ambos muito bem vestidos. Notava-se que era de uma cultura um pouco acima da média, não eram pessoas simples, ignorantes, mas que traziam ali consigo, nas marcas de seus semblantes, um padecimento, uma dor. Então inicia-se o atendimento e aquele casal é convidado a adentrar o recinto. E logo ao adentrar, há uma permissão da espiritualidade, dos mentores que atuam naquela casa, de que deixasse entrar também um terceiro elemento, que seria um espírito, uma pessoa desencarnada. E assim que ele adentra aquele recinto, notem que ele foi deixado entrar, não entrou ao acaso. Então, a partir do momento que ele entra, imediatamente busca aquela moça e acopla-se espiritualmente a ela. Toma-lhe todo o corpo, principalmente o cérebro. E ali, ela começa a sentir todos os ataques daquela entidade espiritual. Por ter uma sintonia vibratória condizente com daquele irmão que está ali tentando a comunicação, logo ela cai e começa a se debater. O quadro, para quem vê, é chocante. Nota-se no semblante do marido aquele pavor, aquele desespero, aquela dor por aquela situação tão constrangedora. E ela, sem mais domínio de si mesma, começa a se debater e tenta falar, mas a voz não sai. Então a espiritualidade ali presente, os mentores da casa, intervêm, dão alguns passos magnéticos nela, que está junto àquela entidade, e ela consegue, com uma voz roufanha, manifestar-se e trazer a sua mensagem, trazer as suas palavras, que não são nada agradáveis. Era um assaz perseguidor daquela mulher, que dizia, entre outras palavras, que queria levá-la consigo, que levá-la ao desenlace, à morte, para que arrastasse as zonas de dor e sofrimento em que ele se encontrava. Para quem está vendo, assistindo ou lendo simplesmente esse caso, a tendência natural é de revoltarmos. O que faz uma pessoa, um casal, ser atacado assim tão covardemente? Poderia estar com o seu lar em equilíbrio, poderia estar gozando a vida, poderia estar trabalhando, poderiam estar em franco desenvolvimento de suas possibilidades, mas a partir do momento em que contraíram matrimônio, pouco tempo depois, ela começou a sentir esses ataques e tudo mudou. Ao chegar à noite, tinha pavor do marido. Então, aquilo que atraía antes passou a ser um motivo de repulsa.
quadros como esse, para nós que já vivenciamos há muitos e muitos anos aqui no Centro Espírita, são bem comuns, muito mais comuns do que a gente imagina. Creio que todo mundo tenha a sua história particular a ser desenvolvida, né? a ser descoberta, para que nós possamos realmente modificarmos as posturas e corrigir alguns atos pretéritos. Olhando assim aos olhos normais, a gente enxerga como vilão da história quem? Aquele espírito que queria logicamente fazer o mal a ela, queria levá-la consigo, queria arrastá-la. Mas da onde que veio tudo isso? Então vou retroceder apenas alguns anos nessa história relatada, apenas alguns anos. Quando esse casal contraiu um matrimônio, ele um pouco mais maduro, ela um pouco mais jovem, ela ficara grávida. E talvez, por seus motivos, logicamente por seus motivos particulares, não quis a maternidade e provocou um aborto. A partir desse aborto, aquela perseguição que já pré-existia se tornou ferrenha. Aquilo que já estava ruim piorou muito e muito mais. Foi um ato que aos olhos do mundo, logicamente, passou desapercebido. Mas, aos olhos da imortalidade, tudo está registrado. Então, esse ato, esse aborto, nada mais foi do que um agravante do caso secular que estava ali se desenrolando. Eu vou recuar agora bastante no tempo, a uma encarnação anterior, século retrasado. Havia em determinada localidade um senhor abastado, tinha muitas posses, muito dinheiro, muita fortuna, muitos bens, e adotara uma menina como sua filha, sua única herdeira. E fez de tudo, deu de tudo para ela: amor, dedicação, estudo, tudo que uma pessoa poderia sonhar na vida. Mas chega uma fase do seu desenvolvimento em que ela se apaixona por uma pessoa. Ela se apaixona perdidamente por esta pessoa. Começam a ter um relacionamento e o pai adotivo descobre esse relacionamento, conhece a índole dessa pessoa e começa a ir contra esse namoro, esse relacionamento. Ela que já era herdeira, já estava no testamento. A partir desse momento, o seu pai adotivo começou então a ficar com medo do que poderia acontecer. E para prevenir a situação, dizia que ia reformular o testamento, justamente para que aquele indivíduo que tinha já uma índole duvidosa não se aproveitasse dos bens e não fosse, logicamente, o seu herdeiro. Ao saberem da disposição do velho para modificar o testamento, ele, o namorado, começou a induzi-la a dar cabo desse homem, para que eles pudessem viver posteriormente uma vida digna, uma vida farta e uma vida feliz, toda floreada. Seduziu-a e induziu-a a envenenar esse homem.
aos poucos, foi ministrando-lhe veneno, até que chegou um ponto que, de tão debilitado que o corpo do velho estava, uma pequena dose desse veneno foi fatal, e ele veio a óbito. Aos olhos do mundo, foi uma doença. Aos olhos da imortalidade, foi um assassinato. E todas as nossas ações estão gravadas na nossa consciência. Então não há como esconder. Tudo, absolutamente tudo, virá à mostra e daremos conta de nossos atos. A partir de então, esse casal contraiu o matrimônio e ele mudou. E a sua verdadeira índole passou a tomar forma. Começou a desprezá-la e a utilizar toda a fortuna em jogos, em festas, outras mulheres, bebidas, por aí vai. Até que ela se perde na maior das penúrias. Tudo que tinha, perdeu. Todo aquele receio que o velho tinha, aconteceu. Só que, no plano espiritual, uma vez sabedor de todo o ocorrido, o seu pai adotivo não se conformou com a ingratidão daquela mulher e começou a persegui-la. Os seus padecimentos começaram nessa mesma encarnação. E ele passou a ser um perseguidor feroz dela. Uma vez desencarnados, ele também a perseguia no plano espiritual e a obsediava. Então vejam bem que o amor une as pessoas. E como diz o Chico Xavier, o ódio nada mais é do que o amor que adoeceu. Então o ódio também liga as pessoas umas às outras. Então aqueles débitos que contraímos com os demais vão nos ligar a eles. E enquanto não pagarmos ceitinho, não haveremos de ter paz interior. E outra coisa, como está gravado em nós, naturalmente somos atraídos a essas pessoas e essas pessoas são atraídas a nós. Aonde estivermos, nos reencontraremos. E foi o que aconteceu. Passa-se o tempo, eles reencarnam, ele primeiro, depois ela, uma família também abastada, onde teve possibilidade de estudar, ter uma boa vida, ter uma boa educação, mas chegou uma determinada fase da sua vida que começou a ter comportamentos estranhos. Era justamente a manifestação do poder obsessivo do seu pai adotivo, que a reencontrara e começara a obsediá-la. A espiritualidade maior intervém em benefício de todos. Passa-se mais um tempo e ela reencontra com o seu antigo parceiro da vida pretérita, aquele que a induziu ao assassinato. E eles se reencontram e aquela ligação novamente toma corpo, toma força e eles contraem matrimônio, tendo como possibilidade de ajudar a todos nesse drama, a espiritualidade maior intervém e ela engravida. Ela engravida de quem? Quem virá daquele ventre, senão o seu antigo pai adotivo? Para que todos aqueles sentimentos de rancor, de mágoa e de ódio pudessem ser trocados agora pelo amor paterno, pelo carinho, pela devoção.
Tudo aquilo que perdera na reencarnação anterior, ela poderia restituir a ele nessa, de uma outra forma, muito mais doce, delicada. E todo esse drama poderia ser desfeito. Então estava tudo planejado para o melhor. Mas como o nosso livre-arbítrio sempre é respeitado, ela tomou a decisão inadequada, indevida, de cometer o aborto. E aquele espírito que já estava ali alinhado junto ao novo corpo foi expulso violentamente através dos métodos que ela utilizou para cometer o aborto. A partir daí, mais uma vez livre como espírito, ele começou a influenciá-la, agora de uma maneira muito mais forte, muito mais direta, porque fora agravada por outro assassinato. Mas a casa espírita, os nossos mentores espirituais estão sempre à disposição para a ajuda, para o bem, para que esses dramas eles possam se desvanecer, para que todos possam se harmonizar. E chegamos sim ao perdão. Nós sempre aconselhamos a deixar para trás aquilo que nos fora feito, que nos machucaram, para que não carreguemos junto de nós o martírio que nós não precisamos carregar, não precisamos sofrer. Então, quando se perdoa, quando se busca entendimento, as dores diminuem, mas nem sempre as nossas escolhas são as perfeitas, são as melhores. A partir de então, o que fez a ligação daquele espírito a essa moça? Os atos tresloucados que ela cometeu. E agora, sob uma nova visão, muito mais profunda, a gente pode perguntar: quem é o vilão da história? É o obsessor ou é a obsediada? Agora a gente vê com outros olhos. E uma pergunta que vai parar na mente de cada um: e ele? O que ele tem a ver com isso? Por que ele sofre tanto? Por que o marido sofre tanto? Porque ele diretamente está ligado àquele caso. Lá no passado, foi ele que instigou, foi ele que planejou. E agora tem a oportunidade de auxiliá-la a se conduzir novamente à sanidade, fazendo com que esse drama todo ele seja desvanecido, que tudo seja resolvido, e aquele amor lá no princípio, aquela devoção que o pai adotivo tinha por ela, volte realmente a brilhar, lembrando que muitos podem nos machucar, muita dor nós podemos acolher e sentir em nosso coração de atos de outras pessoas, mas não nos esqueçamos que antes de sermos machucados, cultivávamos respeito, admiração, simpatia ou amor a essas pessoas. E a partir do momento que trocamos esse sentimento pelo sentimento de revolta, de repúdio, de aversão, isso nada mais é do que aquele amor pré-existente que adoeceu pela falta de perdão. Então, se nós não quisermos nos tornar pessoas doentes espiritualmente, se nós não quisermos em nossa vida dramas semelhantes, na posição de vítima ou na posição de algozes, se somos vítimas, perdoemos. Se somos algozes, que peçamos perdão.
que nos harmonizemos. Porque ninguém nesse mundo precisa sofrer. Ninguém nesse mundo merece sofrer. Mas todos, indistintamente, irão colher os frutos que semearam. Se semeou dor, essa dor será aquela que levará novamente ao equilíbrio. Vejam que ela, juntamente com seu pai adotivo, traçaram naquele cenário um quadro de difícil compreensão, de difícil atendimento. Então, nem sempre nas casas espíritas, aqueles que vão adentrar naquela porta vão sair daqui reharmonizados, porque são dramas seculares, às vezes, que trazem consigo para essa casa, esperando alívio, esperando uma solução. Mas a solução não está na casa espírita, a solução está em cada um. Então nós trabalhamos as pessoas. Aqueles que nos procuram são aconselhados a estudar, a entender tudo que está se processando, para que assim possam se corrigir. O entendimento, o conhecimento, evita que a gente erre N vezes o mesmo erro. Por isso, uma das funções da casa espírita justamente é levar conhecimento. E com relação ao atendimento, do lado de lá, aos espíritos, aqueles que, vítimas ou algozes, os obsessores, serão tratados ou nas reuniões mediúnicas ou na contraparte espiritual do Centro Espírita pelos nossos trabalhadores voluntários do bem que nos auxiliam nessa casa. De qualquer forma, todos vão conseguir o auxílio. Ninguém sairá daqui sem o devido acompanhamento, sem o devido atendimento. Todos vão sair revigorados e fortalecidos, mas a disposição do encerramento daquele drama, que pode se arrastar até milênios, se dá exclusivamente pela vontade particular de cada um. Portanto, é uma questão de simplesmente usar a inteligência para se saber que guardar mágoas, rancor ou sentimento de vingança é alimentar o fogo da dor que consome as nossas disposições mais íntimas, as nossas mais belas oportunidades, ofusca as nossas mais brilhantes características, nodoando assim a nossa existência. Só para findar o que acontecera nesse caso, foi dado o atendimento a ambos, àqueles que estão no plano espiritual, aquele que estava no plano espiritual e aqueles que estavam ali, aquele casal que foi orientado. Posteriormente, aquele espírito foi afastado temporariamente, mas como eles estão ligados intimamente, enquanto não ressarcirem seus débitos, enquanto não se harmonizarem, estarão vivenciando esse drama. Então, o atendimento na casa espírita, às vezes, se dá por anos e anos, para que um único caso possa ser solucionado. Aqui não é um lugar onde se faz milagres. Aqui não é um lugar onde as pessoas buscam sem conhecimento e acham que todos os seus problemas vão desaparecer. Nós somos apenas uma casa
de voluntários do bem que se dispõem a instruir, a orientar, a esclarecer e aconselhar ao perdão, ao amor ao próximo e à disposição ao bem. Essa é a nossa função. Esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, retrata uma série de casos que levaríamos muito tempo para abordar todos eles, todos os seus ângulos. Mas esse eu escolhi justamente porque é uma coisa que condiz com a maioria das pessoas que vêm à casa, ou que vieram, vez ou outra, buscando auxílio. Busca-se auxílio pela obsessão, por algo que estão passando, que é extraordinário. Mas a resposta de tudo está nos atos cometidos no dia a dia. Não existe nada de fantasmagórico, nada de assustador. Existe apenas o drama que se desenrola na vida de cada um de nós. Qual a solução? É só melhorarmos. Melhoremos, perdoemos, nos instruamos e tudo vai se resolver. Que fique aqui conosco hoje essa lição. Que às vezes podemos estar passando por dramas semelhantes, ou algum familiar, algum conhecido esteja passando por dramas semelhantes. Não nos esqueçamos que esses dramas não começaram agora. Às vezes vem de longe, mas é no presente que nós podemos modificar o rumo da história. Que fique essa lição a todos nós e que, como chave do encerramento, não nos esqueçamos perdoar sempre, sempre e sempre, para que o nosso sofrimento não faça morada na nossa vida ou no nosso coração. Que Deus nos abençoe.